Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Din Din com Jardim. Neste programa, eu divido estratégias para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, conseguirem lucrar 5 mil já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Eu sou a Simone Bertonha. E o tema de hoje é: arquiteto paisagista precisa conhecer jardinagem? Primeiramente, né, gente, quando a gente fala em jardinagem, o que vem na sua cabeça? Qual seria a definição do que é a jardinagem? A definição literal de jardinagem é justamente uma arte voltada ao cultivo e à manutenção de um jardim. Então, quando a gente fala em jardinagem, essa arte da jardinagem não é só voltada para o plantio, né, de um jardim. Ele é voltado também aos cuidados daquele jardim. Então, a jardinagem, ela abrange tanto a parte de plantio, como também manutenção daquele jardim. Então, tudo isso envolve a jardinagem. E quando a gente pensa na diferença entre o paisagismo e a jardinagem, às vezes as pessoas confundem. Às vezes as pessoas acham que você o paisagista é a mesma coisa da jardinagem, né? O paisagismo e jardinagem é tudo a mesma coisa. E na verdade não é. São coisas distintas, só que a jardinagem complementa o paisagismo. Então, um complementa o outro. Então, quando a gente fala em paisagismo, paisagismo também é uma arte, né? Só que ele é uma arte de planejar, de fazer um planejamento, de você elaborar, né, todo um estudo para uma área externa, tipo, pode ser de uma construção, no caso de uma casa, né? Quando a gente pensa em uma casa, a gente pensa assim, paisagismo abrange toda a parte externa. Quando a gente pensa, às vezes, numa área de condomínio, toda a parte de área comum do condomínio, né, de parte externa, a área de convivência do condomínio, né? Toda a parte que não é dentro, né? Ou das casas, dos apartamentos, dependendo do tipo de condomínio, toda a parte que é externa faz parte do paisagismo. Então, quando a gente pensa também, às vezes pode não ter uma construção, que é o caso, por exemplo, de uma praça, né? Nem toda praça tem uma. Antigamente, quando a gente fala em praça, a gente às vezes lembra só, né, antigamente tinha a igreja e a praça em volta, mas existem praças, né? Hoje em dia existem praças que não têm construção, que não tem uma igreja, né? Então, quando a gente pensa numa praça, numa área pública, né? Num parque, às vezes não tem uma construção, mas ele também é uma área externa que envolve um planejamento e um estudo para ser elaborado. Então, faz parte do paisagismo. E a jardinagem, como eu disse, complementa o paisagismo, porque a jardinagem é o que faz o plantio, né? O que é a mão na massa, é o que põe a mão na massa para que aquele paisagismo, né, de fato aconteça. É o que faz ele se transformar em realidade. Então, um complementa o outro. Então, quando você pensa assim, então para eu ser paisagista, eu preciso conhecer jardinagem? Sim, é uma etapa necessária para ser paisagista. Mas então para eu ser paisagista eu preciso ser jardineiro? Não. Aí já não. Se você pensar isso, aí já. Vamos lá. O paisagista, ele é um profissional. E o jardineiro, ele é outro profissional. São
profissões diferentes. Então, para você ser arquiteto paisagista, você não precisa ser um jardineiro, mas você precisa sim ter um conhecimento sobre jardinagem. Para que você saiba conversar com esse jardineiro que for fazer o serviço da jardinagem para você. Então, eu gosto até de dar assim um exemplo, tipo médico. Vamos lá. O médico, para ele ser médico, ele precisa ser enfermeiro? Não. Né? O médico é um profissional e o enfermeiro é outro profissional. Eles não são profissionais independentes? Se você quer ser médico, você vai fazer a faculdade de medicina. Se você quer ser enfermeiro, você vai fazer faculdade de enfermagem. Então, é separado, não é? E o enfermeiro auxilia o médico. Então, é a mesma coisa. Quando a gente pensar no jardineiro, o jardineiro, ele é um profissional diferente do paisagista. Só que ele complementa o serviço do paisagista. Só que ambos são independentes. Então, quando eu te digo que você precisa conhecer jardinagem, não quer dizer que você precisa ser jardineiro. O seu conhecimento da jardinagem não precisa ser ao ponto de você se tornar um jardineiro. Mas você precisa sim ter conhecimento sobre a jardinagem. Ah, então eu já aprendi jardinagem, eu já posso ser paisagista? Não, também não. Você ter esse conhecimento da jardinagem é uma etapa que você aprendeu, uma etapa necessária para você se tornar arquiteto paisagista. Mas ela não é a única etapa. Então, você só saber jardinagem já não te deixa, né, sendo um paisagista. Porque tem várias outras etapas necessárias para isso. Só que você ter esse conhecimento da jardinagem é importante, primeiramente, né? Porque se você quer lucrar 5.000 já no primeiro mês dominando projetos, mesmo começando do zero, então, primeiramente, se você quer, né, adquirir, conseguir esse objetivo, a jardinagem é uma etapa necessária. E você ter esse conhecimento na jardinagem te traz algumas vantagens enquanto profissional, né, enquanto arquiteto paisagista. Por quê? Facilita quando você for escolher as plantas de um projeto. Vai ajudar na escolha das plantas. Você ter esse conhecimento. Vai facilitar quando você for conversar com um jardineiro. Vai facilitar quando você for fazer o acompanhamento da obra. Então, às vezes, você vai precisar falar com um jardineiro para orientar ele. E, necessariamente, você não vai precisar acompanhar a obra, mas às vezes precisa só orientar ele. Então, mas para fazer essa orientação, você ter esse conhecimento facilita. Vocês vão conversar na mesma língua. E se você vai estar lá acompanhando, né, todo o serviço da implantação, então você precisa sim ter esse conhecimento para ver se está tudo indo certo. E também facilita quando você for fazer uma consultoria, porque, né, pode ser que você precise fazer uma consultoria sobre cuidados sobre o jardim. Então, para fazer essa consultoria, é bom que você tenha esse conhecimento da jardinagem. Mas tudo isso também te faz gerar um benefício muito importante, que talvez você não tenha pensado ainda. Porque o fato de você ter esse conhecimento da jardinagem mostra que você tem um domínio sobre o assunto. E isso faz com que aumente a sua autoridade
Principalmente quando você for conversar, né, com um jardineiro ou com um cliente para dar uma consultoria, isso, você mostrando esse domínio no assunto, mostrando esse seu conhecimento, faz também valorizar você como profissional. Isso traz valor para o seu serviço. E eu não falo isso para você da boca para fora. Porque eu sei que é importante conhecer a jardinagem, porque quando eu comecei, não sei se você conhece a minha história ou não, às vezes você já me acompanha, às vezes você já até ouviu um pouco da minha história, mas às vezes você está me conhecendo agora, você ainda não sabe. Então, eu entrei para esse mundo do paisagismo há 19 anos atrás e eu não tinha esse conhecimento da jardinagem, não sabia nada de jardinagem. Quando eu entrei para esse mundo do paisagismo, comecei a fazer estágio em um escritório de arquitetura paisagística, e quando eu ingressei lá como estagiária, eu não conhecia nada. Eu nem sabia direito o que era, né, os serviços de jardinagem, o que era fazer de fato na jardinagem. Então, foi um pouco complicado para mim no começo. Eu tive que pesquisar bastante, buscar bastante informação e eu não sabia aonde fazer isso, aonde procurar. Porque na época eu lembro que eu fui pesquisar, ver se tinha cursos de jardinagem para me fazer, e não tinha. Todos os que eu procurei na minha cidade aqui, que falava que ia ter, não tava, não tinha previsão de quando ia ter. Então eu tive que pesquisar, ir atrás, correr atrás para aprender. Então, quando eu te falo que é necessário, é porque é necessário, porque tô, né, nessa área não é de hoje. Então, eu sei que é necessário, eu tive que batalhar bastante. E essa minha jornada inicial não foi fácil, foi complicada, foi longa, foi sofrida. Mas eu aprendi. E esse conhecimento é um conhecimento constante, tá, gente? Porque vai evoluindo, vão surgindo novas coisas, é uma coisa que a gente está sempre aprendendo. Então, até hoje é uma coisa que eu estou sempre aprendendo sobre. E eu sei que em alguma hora, como eu te falo, não, você vai precisar, às vezes, que o jardineiro vai complementar, se às vezes você vai fazer um acompanhamento de uma obra ou uma orientação, em alguma hora você vai precisar conversar com o jardineiro. E eu sei que isso, quando a gente está lá no começo, cria um obstáculozinho que faz a gente não querer seguir. Que é justamente ter vergonha de falar com o jardineiro. E eu sei disso. E eu te respeito. Eu te respeito porque eu também tive. Eu também passei por isso. Então eu sei o que é ter vergonha de falar com os jardineiros. Dá uma insegurança no começo, porque a gente, né, tudo que é novo, dá uma insegurançazinha. E no meu caso, tinha até um agravante. Porque quando eu comecei, né, quando eu entrei para esse universo, quando eu tive que falar com o jardineiro, os jardineiros, eles eram meus colegas de trabalho. Então, qualquer
coisinha, qualquer deslizezinho que eu tinha, eles iam lá contar com o meu chefe. E aí o meu chefe vinha me chamar minha atenção. Eles iam lá me queimar com o chefe, e depois o chefe vinha me chamar minha atenção. Por um lado, isso é bom porque a gente sai da zona de conforto e faz a gente querer, né, ser melhor. Por outro lado, é ruim, né? É ruim quando alguém chama a atenção da gente, não é legal. Só que, como eu disse, né? É bom porque a gente evolui. E com isso eu evoluí. Porque cada vez mais eu fui, né? Buscando evolução. Só que nem todo mundo tem um chefe, né? Para chamar atenção, para tirar a gente da zona de conforto. Felizmente. Então, às vezes, nós mesmos é que temos que ser esse chefe de tentar buscar ser melhor, buscar não errar, sem ter alguém para chamar nossa atenção. E eu sei que não é fácil, porque eu também passei por isso. Segundo o dicionário, vergonha é um sentimento de insegurança causado por um medo do ridículo e do julgamento dos outros. É uma timidez, um acanhamento, um recato e um decoro. E eu sei, gente, eu também não sou a pessoa mais, né, desinibida. Eu sou tímida também. Quem me conhece sabe que eu não sou pessoa. Eu tenho minha timidez também. Eu sou aquela pessoa que às vezes chega, fica quietinha. Depois eu vou me soltando, mas no começo eu fico quietinha. Eu não sou, né, aquela pessoa que já chega chegando. E isso, lá no meu começo, não foi fácil. Eu também tinha vergonha de falar com os jardineiros. Então, por isso que eu te falo que eu te entendo. Só que medo, insegurança, tudo isso é causado por algo que é novo. Tudo que é novo dá medo. Tudo que é novo dá medo. Isso é normal. Só que a gente precisa, às vezes, criar formas de diminuir esse medo. E só tem uma forma, só tem uma única forma de você diminuir esse medo de vez, que é fazendo. Se você não fizer, você deixa esse medo crescer, tomar conta de você, e aí você não vai fazer. Então, quanto mais você criar desculpa, criar insegurança, criar esse medo, você não vai fazer. E só tem um jeito de fazer. É pegando esse medo, guardando ele bem guardadinho. A gente pode guardar às vezes dentro do bolso e vai com medo mesmo. Vai com insegurança mesmo, vai com vergonha mesmo. Porque se você deixar isso tudo tomar conta, você não vai fazer. E cada vez que você faz, você vai ver que vai evoluindo. Cada vez que você fizer, você vai aprendendo mais. E isso é um ciclo evolutivo que no final você vai ver que aquele medo, aquela tua insegurança já está pequenininha. Que você já adquiriu a forma como lidar com esse medo. Lidar com essa segurança. E eu descobri 3 passos que me ajudaram muito a diminuir a minha insegurança lá do começo de falar, a minha vergonha de falar com os jardineiros. Eu descobri 3 passos que me auxiliaram muito, me ajudaram bastante durante essa minha jornada aí. E não pensa você que eu só usei lá atrás, não. Eu uso
algumas coisas dessas até hoje. Por quê? Quando a gente vai falar com o jardineiro, cada acompanhamento de obra, cada obra é uma obra, se você não fizer a primeira obra, você não vai ter a segunda. Então, é um ciclo evolutivo. A cada uma, a primeira é teste, né? Sempre um teste. A segunda já é melhor do que a primeira, a terceira, e assim a gente vai evoluindo, né, gente? Então, se a gente não fizer para evoluir, a gente nunca vai fazer. Então, até hoje, tem hora que às vezes eu preciso recorrer dessas 3 regrinhas aqui, desses 3 passos que me auxiliaram. O primeiro passo é ouvir a opinião dos outros e respeitar. Isso não vale só pro quesito de falar com os jardineiros, não. Isso até serve para a vida, para tudo. Por quê? Às vezes, quando você for conversar com os jardineiros, eles vão ter uma opinião. Então, às vezes você vai orientar ele, olha, preciso que seja feito isso, né? Você vai estar orientando ele sobre o que precisa ser feito, e às vezes ele vai ter uma opinião sobre a forma como ele gostaria de fazer aquilo. E às vezes essa opinião pode ser igual ao que você pensa, ou pode ser diferente. Mas cabe a você respeitar essa opinião dele. E ter a nobreza de escutar essa opinião. Porque você também não pode chegar lá achando que você... Ah, não, porque eu sou o paisagista, eu sou o arquiteto paisagista, então ele tem que fazer tudo conforme eu mando. E não é bem assim. Porque, às vezes, ele já tem uma bagagem, ele já tem um jeito dele trabalhar, ele já tem o conhecimento dele. E, às vezes, a forma como ele faz pode ser um pouco diferente do que você, da forma como você aprendeu. Então, cabe você escutar e respeitar essa opinião quando ele te der. O segundo passo, que é muito importante, que me auxiliou muito lá no começo, é não demonstrar insegurança, por mais que você tenha, por mais que ela esteja ali, porque, né, como a gente disse, insegurança, o medo e a insegurança, infelizmente, eles às vezes não vão embora, às vezes eles ficam lá. Você só precisa, como eu te disse, diminuir eles para eles ficarem tão pequenininho ao ponto de você guardar dentro do seu bolso e seguir. Então, quando você falar que for falar com o jardineiro, você precisa sim não demonstrar que você está inseguro, por mais que você esteja, né? Respira fundo, né? E vai e tenta não demonstrar que você está inseguro. Como eu já disse, você também não pode querer, né? Ir a ferro e fogo, achar que só você sabe tudo, você é o rei né? É o rei da ocasião, porque também, senão isso cria uma situação chata. Acaba criando, né, um ambiente muito ruim de se trabalhar. Então, você precisa sim ouvir a opinião, respeitar e não demonstrar que você está inseguro. E quando eu te digo que você precisa ouvir e respeitar, tem o terceiro passo. Que o terceiro passo é justamente só corrigir se ele estiver fazendo algo muito errado. Algo que vai, de fato, atrapalhar o seu paisagismo. Que vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Algo que seja muito errado. Porque, gente, o jardineiro também é um ser humano. Então, pode ser que ele esteja querendo fazer algo errado. Então, cabe a você também, né, ver a forma, como eu te disse, você tem que ouvir a opinião dele. Às vezes, se ele não te der a opinião, você pode perguntar: olha, como que você pretende fazer isso? Para ver se o que ele está querendo fazer é correto. E às vezes a gente até precisa esperar eles começarem a fazer para ver se eles estão fazendo direito.
e só corrigir se o negócio for muito errado. Por que eu te falo isso? Lá na matemática, a gente aprende que as ordens dos fatores não alteram o produto. Pode ser que o jardineiro não faça da forma como você acha que ele deveria fazer. Ele tem a forma dele fazer. Porque ele também foi evoluindo a cada obra, às vezes ele criou uma técnica dele. Então, às vezes, cabe a você ter esse jogo de cintura e avaliar se vai prejudicar, se vai, né, causar algum problema, né? Se o que ele está fazendo é certo ou errado. E se for errado, aí você corrige ele. Se não, se no fim vai dar na mesma, só a ordem do produto, não, né, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, no final vai dar tudo certo, então para que você vai corrigir ele? Para que você vai ficar corrigindo ele toda hora? Então, às vezes a gente precisa ter esse joguinho de cintura, de querer, né, avaliar se a forma, porque às vezes, gente, a opinião do jardineiro às vezes não é ruim, às vezes é boa, às vezes para você que está no começo, né, que está com a insegurança, às vezes ele pode te dar, às vezes, dicas de coisas que você não às vezes o jardineiro é mais experiente, você tem adquire também um conhecimento com ele, conforme ele vai fazendo, você tá vendo ali conforme que ele faz, né, avaliando se ele está fazendo direito ou não, e isso também pode te auxiliar no começo. Então, a gente não pode também, é isso que eu falei, a gente tem que dar ter um joguinho de cintura para avaliar, corrigir se for necessário. Se for necessário, sim, precisa corrigir. Deve corrigir. Agora, se no final o que ele estava fazendo é a mesma coisa, só mudou a forma de fazer, mas não ia mudar nada, então para que você vai ficar se indispondo com ele, criando, né, essa situação de ficar corrigindo ele toda hora? Então, às vezes, cabe usar esses 3 passinhos aí. E isso é muito bacana, ó, uma dica muito boa que me ajudou e muito a diminuir a minha vergonha e a minha insegurança no começo. E eu superei. Hoje eu já não tenho mais vergonha de falar com o jardineiro. Não tenho mais vergonha de estar lá conversando com os jardineiros. Então, com isso, vai diminuindo. Então, assim como eu consegui passar por esse obstáculo, você também consegue. É possível diminuir essa sua insegurança, esse seu medo, guardar ele no bolso e seguir. Mas, se você quer mesmo aprender, lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando o projeto de paisagismo, você precisa adquirir o conhecimento na jardinagem. E esse é o primeiro, é um começo. Se você quer, né? Se você tem esse objetivo, esse é o começo. É buscar esse conhecimento. Porque ele é uma etapa necessária. Só que, né? Muitos acham, não, é só eu fazer um curso de jardinagem que eu já vou aprender tudo. Então, eu já vou poder fazer paisagismo. E não é assim. Não é assim. A jardinagem, como eu já falei anteriormente, é só um parafusinho. E tem muitos cursos de jardinagem que não ensinam o que você precisa de fato saber para ser um paisagista, para ser um arquiteto paisagista. Tem muitos cursos que não ensinam o que precisa. Eu sei isso, gente. Né? Que às vezes você fala assim, mas como você sabe isso? Como que você descobriu isso? Eu sei isso porque eu já
pesquisei bastante sobre isso, eu já busquei muito sobre isso. Eu já fiz vários cursos voltados tanto para paisagem como para jardinagem. Então, eu sei que a maioria dos cursos acaba não ensinando o que você precisa para trabalhar, para ser um bom arquiteto paisagista, para aprender como trabalhar com paisagismo. Eu sei disso, gente. Eu sei disso porque eu também sou arquiteta. Então eu sei a sua dificuldade de você que é arquiteto. Eu sei a sua dificuldade, porque eu também fiz uma faculdade de arquitetura. Então eu sei tudo que você vai precisar nessa sua jornada até conseguir. E se eu te falo que você consegue lucrar 5.000 já no primeiro mês dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero, se você nunca aprendeu, é porque eu sou uma prova disso. É porque eu sei que isso é possível. Eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando porque eu sei. Não, eu estou falando eu sei porque eu sou uma prova de que isso é possível. Senão eu não estava nesse ramo há quase 20 anos. Eu acho que eu já até posso falar que eu estou há 20 anos, porque nós já entramos em 2023. Então, daqui uns meses eu já completo 20 anos nessa área. Então, eu acho que se eu estou falando que é possível, é porque eu sou uma prova de que é possível. E conhecer a jardinagem é só um parafuso necessário. Tá joia? Então, se você gostou do conteúdo, dá um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Escreve aí nos comentários o né? Como que eu posso te ajudar? O que você gostaria de ver nos próximos conteúdos? Tem alguma coisa que te atrapalha? O que você gostaria? Né? Quais são os seus desejos? Quais são os seus obstáculos? Escreve aí. Eu quero te ajudar nessa sua jornada. Então, deixa aí seu comentário aí para os próximos conteúdos. E a gente se encontra em breve. Até mais. Um beijão. Tchau, tchau.